Olá, turma, eu sou a professora Juanita e nós vamos conversar um pouquinho sobre o projeto de pesquisa, sobre cada elemento que compõe o projeto de pesquisa. Eu trago aqui para vocês alguns exemplos de títulos partindo do tema ervas medicinais. Então, nós definimos o tema como ervas medicinais. E veja que eu trago aqui algumas sugestões de títulos para cada etapa de ensino. Então, nós conseguimos trabalhar o mesmo tema e abordando de forma diferenciada, adequando às necessidades de cada etapa, o meu título. Um elemento extremamente importante é o problema da pesquisa. Bom, o problema da pesquisa é uma pergunta, basicamente isso. É a pergunta que vai nortear todo o trabalho de investigação. Essa pergunta ela precisa ser significativa para os pesquisadores. Um outro ponto muito importante é perceber o impacto desse problema para a sociedade e de que maneira esse problema ele afeta a sociedade e o meio ambiente e procurar destacar as contribuições que o projeto trará para resolver esse problema. Lembrando que esse problema ele precisa ser respondido no final da investigação. Uma outra questão interessante de abordar e aí dentro da introdução é contextualizar o tema, depois contextualizar o problema e no final elencar a pergunta a qual será balizadora durante toda a investigação. Seguindo aí o mesmo esquema anteriormente, eu elenquei aqui, com base no tema já selecionado ervas medicinais, perguntas norteadoras adequadas para cada etapa. Veja que para cada etapa eu elenquei um problema que é possível de ser aplicado, de ser desenvolvido. Então, para o ensino fundamental anos finais, eu elenquei assim: de que maneira o conhecimento sobre as propriedades medicinais das ervas pode contribuir para a promoção da saúde? Aqui o aluno ele vai poder fazer experiências com os chás, xaropes, explorar diversas ervas, criar canteiros, pesquisar na internet, né? Pesquisar, se possível, em laboratórios. Então, há possibilidade de investigação e há possibilidade de encontrar um resultado no final da pesquisa. Bom, referencial teórico é uma parte muito interessante, porque é o momento em que nós agregamos as informações à nossa pesquisa. Então, é uma breve revisão das principais fontes literárias pesquisadas, né, que trazem um pouco da temática que estamos trabalhando, e é muito importante nos apropriarmos desse conhecimento para termos uma bagagem que ajudará na investigação. Na introdução, contextualize o tema, fale um pouquinho sobre o tema com base em pesquisas realizadas previamente. Defina claramente o problema da pesquisa, o que você quer resolver, qual é o seu problema. Apresente também o objetivo, qual é a intenção do seu projeto, né, com base no problema da pesquisa. Faça também de forma bem breve, uma revisão da literatura. Explique também o seu percurso metodológico, cite aí questões de pesquisa ou hipótese e apresente uma estrutura do corpo do seu projeto. O que o seu projeto vai apresentar? Faça tudo isso de forma bem clara e objetiva na introdução, para que todos possam ter uma compreensão abrangente do que você quer trabalhar. Um outro tópico extremamente importante é a justificativa do projeto. Nesse campo, nós devemos, como dizem por aí, vender o nosso peixe, né? Precisamos argumentar sobre a importância do tema a ser pesquisado. Nessa justificativa, deve-se destacar a relevância do tema escolhido, né? A relevância para a comunidade escolar, destacar os benefícios do estudo para a sociedade, destacar também as contribuições acadêmicas da pesquisa, ou seja, de que maneira ele pode enriquecer outros estudantes e de que maneira ele pode contribuir para o avanço do conhecimento. Um outro elemento que não pode faltar no projeto de pesquisa são os objetivos. Os objetivos, eles esclarecem o que se deseja alcançar com a pesquisa. Então, são as famosas perguntas, né, que nós devemos fazer. Para quê? Para quem? Em regra, eles são redigidos numa única frase que começa com um verbo no infinitivo, indicando uma ação. Por exemplo, identificar, caracterizar, analisar, né? Nós traremos um exemplo sobre isso daqui a pouco. E para elaborar meus objetivos específicos, é interessante levarmos em consideração 3 dicas.
A primeira é: pense numa quantidade suficiente de objetivos específicos que atenda à necessidade da sua pesquisa. Lembrando que quanto mais objetivos específicos, mais ações eu vou precisar executar ao longo do projeto. Uma segunda dica é: tenha em mente sempre o que você quer pesquisar, ou seja, o seu problema de pesquisa. Os objetivos específicos precisam estar vinculados ao objetivo geral, que por sua vez parte do problema de pesquisa. E a terceira dica é: toda vez que pensar no objetivo específico, pense numa atividade a ser executada para você encontrar o resultado desejado, então, alcançar aquele objetivo que foi elencado. Seguindo aí o esquema de exemplos, com base no tema ervas medicinais, que é o tema que nós elencamos, o meu objetivo, que eu fiz um para cada etapa, ele parte da minha pergunta. Então, se você voltar lá, por exemplo, na educação infantil, está assim a pergunta: como a interação das crianças com as ervas medicinais pode influenciar sua compreensão sobre a importância das plantas para a saúde e o bem-estar? Como a interação? Então, para elaborar o meu objetivo, eu vou acrescentar um verbo no infinitivo: investigar como a interação das crianças com as ervas medicinais pode influenciar a sua compreensão. E aí eu tenho aí o meu objetivo partindo da minha pergunta. Simples assim. Vamos continuar aqui. Esse é o objetivo geral. E os objetivos específicos, o que são? São objetivos que partem do objetivo geral, mas que são executáveis. Então, quando eu for elencar os meus objetivos específicos, eu preciso pensar na ação que eu vou executar posteriormente. Em relação à metodologia do projeto de pesquisa, nesse campo você vai fazer uma breve introdução da metodologia, né? Você vai fazer um desenho do seu percurso metodológico, você vai abordar aí o contexto em que a sua pesquisa ela foi realizada, né? Defina aí a sua amostra, né, a população da pesquisa, quem você vai pesquisar, quantas pessoas você vai pesquisar. Né? Por que você definiu essa quantidade, essas pessoas? Deixei tudo muito claro. Estabeleça também os instrumentos da coleta de dados que você vai utilizar, entrevista, você vai utilizar bibliografia, documentos, deixa tudo muito bem claro. Faça a análise desses dados utilizando tabelas, gráficos, verifique a validade e a confiabilidade desses dados. Trabalhe com ética também na pesquisa, preserve aí os seus pesquisados. Né? Deixe claro as limitações da sua metodologia e obedeça ao cronograma da coleta de dados. Aqui no tópico do cronograma, nós nos organizamos a fim de cumprir os prazos e ao mesmo tempo avaliar o andamento do nosso projeto. Então, o cronograma ele se torna muito importante por organizar de forma eficiente todas as atividades, o cumprimento dos prazos para cada etapa. O cronograma também gerencia o nosso tempo, percebendo se cumprimos os prazos ou não, se estamos cumprindo as tarefas, e também nós podemos ter uma visualização de todas essas etapas de uma maneira mais ampla, né? Podendo remanejar atividades conforme as necessidades. Lembrando que nós estamos falando de projeto, né? Então, projeto pode haver mudança ao longo do processo. O tópico orçamento no projeto de pesquisa nos ajuda a ter uma noção do investimento que se precisará fazer para a execução do projeto. Então, um orçamento bem planejado permite um gerenciamento eficiente dos recursos, tanto financeiros quanto materiais. Então, o orçamento também ajuda na tomada de decisões sobre as despesas desses investimentos para o sucesso do projeto e também garante a execução adequada das atividades, evitando aí alguns imprevistos, né, e atrasos. Quando há uma organização orçamentária, nós podemos prever o que é possível e o que não é possível realizar. Por isso, nós falamos lá do tema da viabilidade do tema em termos de recursos. E para finalizar o projeto, né, nós temos o referencial bibliográfico, que é o referencial pesquisado. E ele precisa ser citado lá nas referências bibliográficas. Então, todas as fontes pesquisadas, sites, livros, artigos, tudo precisa constar no referencial bibliográfico. Já os apêndices são os materiais complementares, os questionários, entrevistas, tudo entra lá nos apêndices. Lembrando que os apêndices são todos os materiais produzidos pelos autores, né? Questionários, entrevistas, todos entram como apêndice. Já os anexos são os documentos importantes que complementam o projeto e que não foram os autores que fizeram. Por exemplo, mapas, fotos, tabelas, né? Tabelas agregadas que não foram produzidas por você, então ele entra como um anexo.
Certo, pessoal? Espero que eu tenha contribuído de alguma maneira na produção do texto. Lembrando que essa explanação está de uma maneira bem simplificada. Aqui não se esgotou todo o conhecimento sobre esses tópicos do projeto de pesquisa, porque os seus conceitos eles são bem mais densos, né? Mas eu espero que ainda assim, nessa linguagem mais simplificada, eu tenha trago aí uma clareza de como escrever esse documento que é tão importante, né? Para a produção do trabalho de iniciação científica dos alunos e para o sucesso nas feiras de ciências. Muito obrigada e até breve.